Se liga só, pessoal, pois aqui atrás de mim eu tô com uma televisão de 98 polegadas da LG, modelo QNED 89, e para vocês terem uma noção melhor do tamanho dela, eu vou chegar aqui perto e vejam como ela é realmente gigantesca. E nesse momento eu tenho conectado na televisão um PlayStation 5 Pro, que é o console que vocês estão vendo ali no canto. Tô jogando Horizon Forbidden West, estou aqui no modo foto do jogo, e além do PlayStation 5 Pro, eu também tenho nesse momento um PlayStation 5 normal conectado nela. E eu tenho aqui dois objetivos com esse vídeo. O primeiro objetivo vai ser a gente ver se existe muita diferença na qualidade de imagem entre um PlayStation 5 normal e um PlayStation 5 Pro jogando em uma televisão desse tamanho. E o segundo objetivo vai ser contar para vocês como é que está sendo a minha experiência jogando em uma tela gigante como essa. E eu já adianto para vocês que essa daqui não é uma televisão qualquer, porque além do tamanho dela, ela tem vários outros diferenciais bem interessantes para os jogadores. Mas eu vou iniciar esse vídeo aqui falando sobre a questão do PlayStation 5 normal contra o PlayStation 5 Pro. Inclusive, eu recomendo que, se for possível, tentem aumentar a resolução desse vídeo, pois nós vamos mostrar várias imagens comparativas e assim vai ser mais fácil de vocês verem na prática a diferença entre os dois consoles. E nesse começo do vídeo eu também gostaria de mencionar que algumas semanas atrás aqui no canal a gente já tinha feito uma comparação entre esses dois consoles. E o legal desse outro vídeo foi que a gente chamou várias pessoas diferentes para testar os dois consoles lado a lado para ver se elas conseguiam adivinhar em qual TV estava o PlayStation 5 Pro. E o resultado desse vídeo foi bem surpreendente, pois como vocês podem ver nessas imagens comparativas, realmente o PlayStation 5 Pro ali na direita entrega uma imagem melhor e mais definida. No entanto, na maioria das vezes, a gente precisava dar um zoom muito grande na imagem ou então prestar muito atenção para realmente conseguir enxergar essas diferenças. E para vocês terem uma ideia melhor dessa questão, durante os nossos testes no vídeo passado, várias pessoas acharam que em alguns jogos o PlayStation 5 normal até tinha uma imagem melhor se comparado ao PlayStation 5 Pro, resultado esse que me pegou de surpresa, especialmente se a gente for levar em consideração que o Play 5 Pro é bem mais caro. Inclusive, se depois quiserem dar uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo no campo da descrição. Só que agora vem um detalhe relevante, pois no vídeo passado os testes foram realizados em televisões de 55 polegadas. Mas será que agora que a gente tem aqui uma TV de quase 100 polegadas, será que nesse momento a diferença entre os dois consoles é mais relevante? E a resposta para essa pergunta é a seguinte: como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, sim, pessoal, a diferença fica mais significativa jogando em uma tela desse tamanho se comparado a televisões ali de 55 polegadas, mas mesmo assim, mesmo jogando em uma TV desse tamanho, você ainda vai ter que prestar atenção para conseguir reparar as diferenças. Ou seja, pessoal, mesmo em uma televisão com esse tamanho, a vantagem do PlayStation 5 Pro nos jogos testados não me pareceu ser assim tão grande, especialmente se a gente for levar em consideração o preço do console. No entanto, é válido mencionar que, obviamente, ali existiam cenas de exceção. Por exemplo, nessas imagens jogando o game do Homem-Aranha 2 no Play 5 normal, reparem que o acabamento das janelas estão piscando bastante, algo que obviamente não deveria acontecer e é bem fácil de perceber, especialmente uma televisão com esse tamanho. No entanto, quando eu joguei essa mesma cena no PlayStation 5 Pro, que são essas imagens que estamos mostrando agora, reparem que esse efeito não ocorria e a gente tinha uma definição bem maior na imagem. E é interessante comentar que esse tipo de coisa já dava para perceber nas televisões de 55 polegadas, mas com certeza fica bem mais fácil de visualizar em uma tela desse tamanho. Mas se por acaso você já tem ou está pensando em comprar um PlayStation 5 normal, eu diria que você não precisa se preocupar tanto assim com isso, porque pelo menos nos jogos que eu testei até agora, eu não achei a diferença assim tão relevante na qualidade de imagem, especialmente se você ficar mais afastado da televisão. No entanto, como eu também acabei de mostrar para vocês, sim, existe uma diferença, e se você for um usuário mais exigente em relação à qualidade de imagem e você quer ter ali a certeza de estar jogando na máxima qualidade, sim, pode fazer sentido para você estar comprando o PlayStation 5 Pro, até porque além da melhor qualidade de imagem, ele vai ter um SSD com o dobro de tamanho. E eu diria que o maior contra do PlayStation 5 Pro nesse momento é o preço dele, porque eu não vejo muito sentido o fato dele estar custando mais de R$6.000. Eu acho que é uma diferença muito grande se comparado ao PlayStation 5 normal, especialmente se a gente levar
levar em consideração que o Play 5 Pro nem sequer tem leitor de disco. Como vocês estão olhando ali, o nosso até tem, porque a gente teve que comprar separadamente, mas na caixa ali mesmo, ele vem sem o leitor. Mas agora que eu já falei ali sobre o PlayStation 5 Pro, vem agora a parte mais legal desse vídeo, na minha opinião, onde eu vou contar para vocês como é que está sendo a minha experiência jogando pela primeira vez em uma televisão de quase 100 polegadas. E antes de mais nada, eu gostaria de comentar que além do tamanho, essa televisão da LG, que se trata do modelo QNED 89, tem vários outros diferenciais interessantes, especialmente para o público gamer. Por exemplo, essa aqui é uma televisão que entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz, com suporte para HDMI 2.1, VRR e também FreeSync. Além disso, ela tem uma barra gamer especial que nos dá acesso a algumas funções extras, como por exemplo a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da TV. E um outro recurso legal presente nessa TV é que ela tem tecnologia de escurecimento local. Então isso significa que a televisão consegue controlar as zonas de iluminação de forma mais precisa, entregando pra gente uma imagem com melhor nível de preto e também com melhor contraste. E como eu vou mostrar agora para vocês, quando essa tecnologia está ativada, isso pode fazer uma diferença gigantesca na qualidade de imagem. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois assim vai ser mais fácil de vocês perceberem a diferença do nível de preto quando a tecnologia está ativada. E se vocês conseguirem assistir a essa parte do vídeo em um ambiente mais escuro, também ajudaria nessa questão. E também lembrando, pessoal, se vocês estão assistindo o vídeo até aqui, imagino que estão gostando do conteúdo, então não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo. Isso é extremamente importante pra gente, ajuda a aumentar a relevância do nosso canal, então contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Mas como eu estava falando anteriormente, reparem nessa imagem. Nesse momento eu deixei o recurso de escurecimento local desligado e podemos ver claramente que o nível de preto está puxando para um padrão mais cinza. No entanto, quando eu ligo o recurso de escurecimento local, o nível de preto já melhora muitíssimo, deixando a imagem muito melhor, especialmente se você estiver jogando um jogo mais escuro, como por exemplo essas imagens que estamos mostrando agora para vocês. E é claro que em termos de nível de preto, ela não vai entregar a mesma precisão de uma TV OLED, como por exemplo a OLED C4 da LG. No entanto, como vocês estão vendo nessas imagens, o recurso aplicado aqui já ajuda bastante. E é legal mencionar que, apesar de a gente estar usando como referência imagens com games, esse mesmo recurso também funciona para filmes e séries, melhorando bastante a qualidade de imagem nesses conteúdos. E também vale a pena mencionar que essa TV da LG está usando um painel do tipo VA, que também ajuda na questão do nível de preto e do contraste. Inclusive, vale a pena comentar que nos próximos dias, provavelmente a gente vai fazer uma análise mais completa em relação a essa TV, e se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma comparação lado a lado dela contra uma OLED C4 de mais de 80 polegadas que a gente tem aqui. Então, se quiserem esse conteúdo, não esqueçam de comentar aqui embaixo e também não esqueçam de estar se inscrevendo no canal para não perderem esses conteúdos. Mas agora que eu já apresentei a TV para vocês, como será que é em si a experiência de jogar em uma tela com quase 100 polegadas? Será que isso aumenta a imersão? E uma outra pergunta que algumas pessoas podem fazer é a seguinte: será que jogar em uma tela tão grande como essa faz com que a qualidade de imagem fique pior? Antes de responder a essa pergunta, eu imagino que se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente no futuro você está pensando aí em quem sabe comprar uma TV nova, um videogame novo ou mesmo outro produto, e eu imagino que com certeza você quer economizar dinheiro, então aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões e consoles. Então sempre que esses produtos aparecem com de fato boas ofertas em lojas confiáveis, a gente sempre está avisando lá para vocês. É completamente de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. Mas voltando agora a falar sobre a minha experiência jogando em uma TV desse tamanho, eu posso dizer que sim, pessoal, eu tive um ganho de imersão e isso ficou muito nítido para mim quando eu estava jogando Horizon Forbidden West e eu entrei em uma floresta que tinha várias árvores gigantescas. E a experiência nessa parte foi mais imersiva, porque em uma tela desse tamanho, as árvores não pareciam grandes apenas dentro ali do universo do jogo, mas também estavam gigantes aqui na minha frente, quase como se estivessem aqui no meu ambiente, ampliando bastante a minha sensação de escala e profundidade. E eu também senti uma sensação parecida jogando o Gran Turismo
7, especialmente utilizando a câmera interna. Então, no geral, eu diria que sim, uma tela maior pode estar entregando pra gente uma experiência mais imersiva, especialmente a depender do jogo. E para vocês terem uma referência melhor do tamanho dessa TV, eu até vou chegar aqui perto dela novamente e vejam como ela é simplesmente gigantesca, pessoal. E vale a pena comentar que eu tenho mais de 1,80 m e mesmo assim ela é bem grande aqui atrás de mim. Eu também separei essa imagem que vocês estão vendo agora mais de frente, para vocês também terem uma outra referência aí de outro ângulo em relação ao tamanho dela. E eu também separei uma outra imagem bem legal, onde eu coloquei na frente dela uma TV de 50 polegadas, pois assim vocês também têm uma referência bem interessante, como esse modelo da LG realmente é muito grande. Só que nesse momento eu imagino que algumas pessoas talvez estejam se perguntando se jogar em uma TV como essa, a qualidade de imagem fica pior se comparado a jogar em uma TV menor. E essa é uma pergunta que faz sentido, pois em uma tela maior como essa, os pixels ocupam um espaço maior na tela, algo que pode impactar a nossa percepção de nitidez, especialmente se a gente ficar muito próximo da TV. E durante os testes, o que eu posso passar para vocês é que essa é uma questão que pode variar de jogo a jogo. Por exemplo, no caso do Horizon Forbidden West, eu achei que a imagem continuou com uma definição muito boa. A mesma coisa vale para o Gran Turismo 7, que continuou com uma ótima nitidez de imagem. Outro jogo que se saiu muito bem foi o Fortnite, que continuou entregando gráficos muito bonitos, mesmo em uma tela de 98 polegadas. Na verdade, a maioria dos jogos que eu testei continuaram muito bons. Inclusive, eu até testei a versão do PlayStation 4 do Days Gone rodando aqui no PlayStation 5 Pro. Eu também gostei bastante da qualidade visual. O único jogo que eu não gostei muito ali do resultado foi o Stellar Blade, pois mesmo ele sendo um jogo exclusivo de nova geração, eu achei que os gráficos estavam visualmente menos impressionante se comparado ao próprio Days Gone, que é um jogo de geração anterior. Então a qualidade de imagem pode variar a depender do jogo e obviamente também vai variar bastante a depender do console que você estiver utilizando. Se você usar aqui, por exemplo, um PlayStation 3 ou então alguns consoles de gerações anteriores, eu já imagino que a qualidade de imagem em uma TV desse tamanho pode ser que não fique tão interessante. Também vale a pena comentar que durante os testes eu joguei o Rocket League em tela dividida com mais uma pessoa, e pelo fato dessa tela ser maior, a experiência foi muito melhor e mais agradável se comparado a jogar em uma TV menor. Mas enfim, pessoal, a partir de agora eu vou continuar a fazer mais testes com essa TV para nos próximos dias aí trazer uma análise mais completa dela para vocês. Inclusive, vocês podem aproveitar esse momento para colocar aqui embaixo no campo de comentários alguma dúvida que você possa ter em relação a essa TV ou sobre a experiência de estar jogando em uma televisão desse tamanho, e eu posso estar respondendo a essas questões no próximo vídeo que eu for fazer com ela. Mas enfim, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha ajudado vocês de alguma forma, e se gostaram, novamente, pessoal, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, é extremamente importante pra gente, e aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado vai estar o link exclusivo do nosso grupo de ofertas lá do WhatsApp e do Telegram. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!